Comunidade Paz e Bem, bom dia! Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Monanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa temporada, que é sobre o livro O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar, da autora Sobonfu Somé, da editora Kissimbi. Bom, eu vou ler um trecho para vocês, agora finalmente entrando um pouco mais, né? Eu falei questões mais gerais nos episódios anteriores, gerais assim, muito relacionado à terra, à propriedade da terra, ao direito à terra enquanto espírito, enquanto natureza, e nós enquanto elementos da natureza também. E hoje eu vou ler aqui um trechinho para vocês que ela nos traz. Diz assim: na África, pelo menos nas aldeias dagaras, as construções servem principalmente para dormir, para rituais e para armazenar alimentos. A vida da aldeia, de fato, dá-se do lado de fora. Não temos um lugar especial para trocar fraldas, por exemplo. Tudo acontece ao ar livre. Tomamos banho no rio e nos vestimos ao ar livre. Um outro mundo, né? Nossa, isso me fez, sim, viajar, assim, por várias questões. Lembrando que eu falo sempre, assim, a partir do meu olhar, da minha vivência, é que eu trago as reflexões aqui. E aí eu, enquanto uma mulher preta, no Brasil, né, que teve minha ancestralidade arrastada para o Brasil, né, no período escravagista, que tivemos toda essa nossa cultura ancestral africana massacrada e digerida pela cultura cristã, pela cultura eurocêntrica, onde historicamente, por centenas de anos, o meu corpo foi visto como propriedade. Se eu deixar até os dias de hoje, meu corpo visto como algo animalizado, nós éramos e tentam, né, nos manter como gado, como corpos apenas que existem apenas para servir e, e hipersexualizados também. Então, esse corpo para ser utilizado não apenas como mão de obra, para lavar, passar, cozinhar, mas também para servir aos desejos insanos na cama de alguém. Você pensar numa sociedade onde você ter a liberdade do corpo a ponto de você poder tomar banho, a comunidade se banhar. E não estou dizendo que todo mundo entra no rio para tomar banho, todo mundo juntinho, esfregando as costas dos outros. Do outro não é isso. É o fato de, se você estiver passando e ver um seu vizinho, um primo, um parente seu se banhando, você não vai ver aquilo como uma carne para ser consumida, aquele corpo. Você vai ver apenas como, oh, nossa, meu primo está tomando banho, que bom, ele é limpinho, entendeu? É, você não vai hipersexualizar ou não vai demonizar aquele corpo de, oh, que absurdo, um corpo nu, como se um corpo, e porque tem isso, né? O peso do cristianismo que coloca o corpo como pecado e a partir daí degenera todo tipo de relação, seja sexual e afetiva. Porque quando você coloca, primeiro, você tira o ser humano do estado de natureza, de se ver enquanto pertencente, como um integrante de uma natureza maior, né? Da terra, eu preciso da terra para andar, para plantar, que vai me fornecer aquilo que eu me alimento, da água,
do ar, eu preciso do ar puro para eu respirar. Gente, eu moro em São Paulo. Quem mora em São Paulo e não tem rinite? Quem mora em São Paulo que não conhece pelo menos o nome de 3 remédios ou ervas antistamínicas por conta de alergias, né? É, e a partir dessa demonização do corpo e do sexo, das relações sexuais, se degenera as relações afetivas. Aí você tem todo um mercado de pornografia, mantendo corpos, na maioria corpos femininos, corpos como mercadoria, como coisa, como uma coisa a ser consumida, corpos de crianças, corpos de meninas, corpos de homens também, de meninos, mas essa animalização das relações sexuais. Isso afeta como a gente se vê, como as pessoas se veem, a quantidade de pessoas. Aí tem uma determinação, né, de padrão de corpo, padrão de conduta, tudo aquilo que te tira do seu estado de natureza, como se tudo aquilo que não fosse dentro dessa cultura é, cristã fosse perversão, como se todas as outras culturas, como se todo mundo fizesse sexo com todo mundo, a todo tempo, como se a vida das pessoas se resumissem a sexo, e não é isso. Muito pelo contrário. É muito mais natural, muito mais tranquilo, muito menos sofrido, muito menos violento. Quando você pode ter a confiança de andar por aí. Não teria. Será que vocês conseguem? Pelo menos é como eu vejo, né? Será que vocês conseguem perceber se não fosse o pecado da carne, o pecado do corpo, e a transformação do corpo feminino como propriedade de uma sociedade, né, de grupos masculinos para garantir a geração de filhos, né, de herdeiros para esses homens, não haveria estupro, não haveria violência sexual, não haveria assédio, não haveria a utilização do sexo e das relações afetivas para se alcançar status. A vida seria muito mais tranquila, saudável e segura. Não precisaria ter uma lei autorizando que seu marido entre na sala de cirurgia ou de exame para garantir, porque hoje é isso, uma mulher ela vai fazer uma cirurgia, ela pode ser estuprada enquanto está anestesiada. Vocês percebem a quantidade de adoecimento psíquico que é criado e que é produzido simplesmente a partir do pecado do corpo, onde existe esse pecado original muito dirigido ao corpo da mulher, então esse corpo ele é símbolo de algo que deve ser destruído, que só tem uma utilidade, né? Ou para dar prazer a uma pessoa, ou para gerar filhos para uma pessoa e para a sociedade, para um determinado grupo. Deve se comportar e se movimentar de determinada forma, só deve aceitar se relacionar com uma única pessoa, enquanto do outro lado, né, os corpos masculinos, que também é uma forma violenta, você trabalhar a psique das crianças, desde criança, dos meninos, da obrigatoriedade de cobrir, né, como gado, como garanhão, como, né, galo, o maior número de fêmeas possível, para que assim garanta a sua masculinidade. Vocês têm noção o quanto que é violento? A quantidade de homens que são vítimas de violência sexual, sim, de mulheres que são assediados,
e que sequer tem com quem falar sobre isso, porque se ele conversar, se ele tocar nesse assunto, se ele falar, olha, uma mulher na condução lotada se esfregou nas minhas partes íntimas e eu me senti mal com isso, ele vai ser motivo de chacota, vai ser ridicularizado. Ninguém leva em consideração o quão violento isso pode ser, está sendo para o seu corpo e para a sua psique. Tudo isso a partir de um único trecho desse livro. Espero que vocês passem a refletir sobre isso. Tem forma, sim, nós temos nossas crianças para serem educadas. Muito disso já vem sendo falado. Eu sou de uma geração que mal se falava sobre isso, né? Sobre sexo, sobre sexualidade. Hoje tem vários grupos de diversas frentes diferentes discutindo sobre isso. Mas ainda assim, o que me preocupa é que muitas vezes traz essas discussões e as lutas também de uma forma violenta, porque não adianta a gente pegar e matar todos os homens. Há necessidade do feminino e do masculino, há necessidade do yin e do yang. E eu não estou falando da necessidade, obrigatoriedade de conformidade de gênero, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do feminino e do masculino, há necessidade dessa existência. E esse comportamento, ele é produzido por uma estrutura social. E esses homens são criados por mulheres também. Não só, né? Por mulheres, mas por mulheres, por homens, pela sociedade, por aquilo que assiste, pela escola, pelos livros que lê, pelas igrejas, pelos centros espíritas, pelos terreiros de candomblé. Precisamos rever como educamos as meninas e como educamos os meninos. Esses corpos biológicos, eu estou dizendo. No sentido de. Não estou falando aquela loucura de menino veste azul e menina veste rosa. Longe disso. Eu estou falando de respeito ao corpo, cuidado, autocuidado, a importância do cuidado com o seu corpo, a importância do cuidado a respeito do corpo do outro, de limites, de não é não. E não apenas quando uma mulher diz não, é não. Quando um homem diz não, é não também. Porque é dado por aí de que, se o homem, principalmente os gays, né? Ele fala que é gay. Aí as mulheres ainda têm. Porque ele não achou a mulher ideal. Que loucura! Que psicose é essa, gente? Ou seja, resumindo tudo, única e exclusivamente ao sexo, à relação sexual, desumanizando as relações, pois uma hora a gente sai da cama, a gente não passa 24 horas na cama. O que se faz? E as relações? Como se trata? Como se apoia? Como se cuida? Como se respeita? Nós temos aí, as DST estão bombando. HIV voltou, tá aí a todo vapor. Sífilis, gente. Sífilis que já estava, acho que, erradicada. Essa juventude conseguiu trazer de volta. E não basta querer proibir a relação sexual. Não, a gente precisa naturalizar o corpo. Simplificar as relações. A gente precisa humanizar os nossos corpos e as nossas relações. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Mandem mensagens, mandem suas opiniões. Quero muito saber o que vocês estão achando dessas minhas viagens, porque às vezes parece viagem, né? Fala para mim o que você está achando, dê sua opinião. Um beijo e até semana que vem. Oi, já ia me esquecendo de informação super importante passar para vocês, que é apresentar a equipe maravilhosa
que me ajuda para entregar esse trabalho lindo para vocês. Bom, vamos lá. Na captação e edição de vídeo, nós temos a Aline Rocha, a querida Ifachei. Na produção, nós temos Flávia Alves, nossa Ifacheuá, e Gleice Bezerra, Ifabemileque. E na produção e projeto gráfico, dessa coisa bonita que vocês veem, que a gente tá bombando aí, é graças a Juvieira, beleza? Muito obrigada pela força, um beijo e até lá.